Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas hoje estão lotadas de informações. Tem dia fraco, dia forte, mas hoje há muito noticiário e importante. Antes do noticiário político, econômico, do dia a dia, eu quero falar do Faustão. O Faustão foi operado de novo. Desta vez, ele fez um transplante de rim em São Paulo. As informações dos amigos mais próximos de Faustão são de que ele está acordado depois da operação, está conversando, não houve nenhuma intercorrência, nenhum fato preocupante e ele atravessa um período de franca recuperação ao Faustão. O nosso abraço e os desejos de uma rápida recuperação. Bom, está aqui a Folha de São Paulo. Lula muda MP e revoga reoneração para 17 setores. O fato é o seguinte, ele acabou com essa reoneração, ele acabou com a oneração, ele criou novamente a oneração de 17 setores, né, que estavam liberados de vários impostos, 17 setores da economia. A Câmara disse não, ele vetou o projeto, a decisão da Câmara, e a Câmara rejeitou o veto. E aí ele soltou uma MP, soltou uma medida provisória, com o que ele queria, que era reonerar, quer dizer, recolocar os impostos sobre esses 17 setores da economia. Ninguém quer imposto, eles estão colocando uma série de razões. Claro, você tira um imposto de cerca de 16 bilhões de reais, essa última avaliação, das costas das empresas, elas têm uma possibilidade de funcionar e lucrar mais e melhor. Então, chegou a hora, tinha um prazo, aí ele, né, pega, como eu disse, essa medida provisória e diz não para o não que o Congresso soltou para ele, aí azedou, né? Azedou, as relações ficaram difíceis com o Congresso, né? Porque ele pega uma decisão congressual, uma decisão boa ou má, não estou entrando no mérito, eu acho má. O governo está tentando arrecadar mais e acaba abrindo mão de impostos para vários setores da economia, alguns que a gente duvida que precisem dessas muletas, mas eles desejam, eles querem, e aí as coisas acabaram acontecendo com o Lula, de alguma maneira, desafiando o Congresso. Se estrepou, né? E agora deu uma recuada e ficou assim, olha, o governo vai enviar ao Congresso projeto de lei para tentar retomar tributação. Não vai conseguir, época eleitoral. Essas empresas sempre, de alguma maneira, ajudam deputados, ou os deputados têm uma contabilidade já antiga com essas empresas. Existe uma visão que essas empresas colocam de público, de que elas vão ter que fazer demissões se não houver essa retirada da oneração, se eles não forem desabrigados desses impostos. E aí, você já viu, por via das dúvidas, né, os deputados imaginam estar votando, pelo menos oficialmente, com os cargos
que estariam em jogo nesse caso. Bom, enfiaram o jabuti, também colocando dentro desses setores os municípios. Aí o Lula retirou, os municípios ele retirou. Mas eu não sei se volta ou não volta. O fato é o seguinte, mandando um projeto de lei, dá para discutir, dá para negociar, dá para retirar um ou outro setor, dá para aumentar um pouco os impostos, dá para fazer um acerto gradativo de volta dos impostos, etc, etc. Na valentona, numa MP, as coisas ficam difíceis. Foi considerado, como eu disse, um desafio ao Congresso. Mas é o reconhecimento de uma derrota e a tentativa de fazer com que volte essa revogação da reoneração, né, volte depois de uma discussão menos autoritária no Congresso. Essa MP foi politicamente catastrófica. No MUC, na valentona, decidiram tentar arrancar do Congresso essa decisão delicada e muito político-eleitoral no momento em que nós estamos aí vis-à-vis com as eleições. Bom, outra notícia do Lula, essa aqui é gozada se não fosse triste. Gestão petista ameaça retalhar quem assinou impeachment. Integrantes do governo Lula afirmaram a lideranças da Câmara que os deputados que assinaram pedido de impeachment vão perder cargos e verbas. A solicitação apresentada após o petista comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto tem 130 assinaturas, é muito, viu? Ontem Lula disse que não utilizou a palavra Holocausto na declaração. Ele citou a ação de Hitler contra os judeus. São sinônimos, né? Um é maior, um é uma frase inteira, a outra consubstanciou só na expressão Holocausto. Mas aí já... Olha, não foi bem isso que eu disse. O que eu quis dizer, e aí sai toda a militância em coro dizendo a mesma coisa. Não é, né? Não é, desculpa, não tem pé nem cabeça essa entre aspas, explicação do Lula. Nem pé, nem cabeça. Ele acha que vai levar todos nós no gogó, dizendo que ele tentou falar uma outra coisa e foi mal compreendido. Isso é uma vergonha. Ele falou e disse, foi refletido, coitado, ele não cursou, naquela época, ginásio, colégio, ele não conhece. Estrepe-se, é presidente da República, tem compromissos de presidente da República e tem que conhecer o mínimo para não falar enormes bobagens, enormes e ofensivas, gravemente ofensivas bobagens. Fica difícil agora, como quer o PT, tomar a iniciativa e dizer que o Lula está sendo vítima. Vítima nada. Ele falou e disse e ofendeu, não os judeus, mas ofendeu a humanidade. Porque jamais houve na história uma industrialização da morte como Hitler fez, né? E a comparação com o que está acontecendo em Gaza, que não é nada elogioso por governo de Israel, assim mesmo a comparação que o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez, é catastrófica,
pornográfica, pornofônica e tudo mais o que você quiser, o que eu não posso falar aqui. Bom, aqui no centro de São Paulo, aí no começo da manhã, na madrugada, teve um incêndio, me dizem de grandes proporções, nós não vimos ainda imagens desse incêndio, numa pensão. O centro de São Paulo tem muitas pensões, parece que moram 8 pessoas, um idoso de 88 anos morreu carbonizado e os bombeiros estariam lá agora tentando dominar o fogo. Parece que destruiu essa casa que serve de pensão. Tem uma notícia na primeira página da Folha, com essa imagem aqui dolorosa, de uma blitz da polícia do Rio de Janeiro ontem no Alemão. PMs retiram barreira em acesso do complexo do Alemão no Rio. Operação também aconteceu na Penha e na Cidade de Deus. A operação contra o Comando Vermelho, deixou 9 mortos. Segundo a PM, todos eram suspeitos. 2 policiais ficaram feridos. Por causa da ação, 60 escolas ficaram fechadas, afetando 20 mil alunos. O problema é que tem tráfico em todo lugar, em todos os países, né? Nos Estados Unidos tem tráfico, cocaína, tudo que tem aqui. Acontece que se estabeleceu uma diferença. Eu não sou sociólogo e nem criminólogo para me aprofundar, mas o fato é o seguinte: aqui o tráfico marcou território. Ele tem um território, ou ele quer ter um território. No fundo, aqui entre nós tem. Então, o problema, quer dizer, ele fez um país dentro de um país ilegal dentro de um país, e preserva esse território. A polícia quer entrar lá, não pode. Se você quiser atravessar lá e precisar entrar lá, precisa pedir licença. Então, toda hora tem esses embates da tentativa de retomada de território. E luta entre as várias facções que tentam dominar o tráfico, tentam dominar o comércio, esse maldito comércio das drogas. E aí você vai ter esses embates e, muito provavelmente, essa não é uma solução. Você está passando água em cima da ferida, não tem tentar curar com esparadrapo um câncer, é meio difícil, né? Então, e isso vai crescendo, na medida em que você permite, né? Houve as UPAs, chamava UPA, né? Lá numa experiência... UPP no Rio, eu confundo. O UPP no Rio foi um projeto que funcionou porque instalou a polícia no coração desses territórios que nos foram subtraídos pelos bandidos. E aí, tudo começou a funcionar, agora precisava continuar. O Estado brasileiro, aí no caso representado pelo Rio de Janeiro, precisava ter entrado e completado a sua presença com assistência médica, assistência social, uma presença do Estado. Quando o morador da região pensa no Estado precisa de auxílio, ele vai ao crime. O crime que é o protetor dele. Servido a uma secura em São Paulo hoje incrível. Desculpe. Mas, então, aí acabou o programa. Acabou o governo, acabou o programa, ninguém mais fala em UPP. O UPP era um começo da presença do Estado dentro desses territórios clandestinos. E vai continuar, a não ser que você consiga cortar o tráfico, o caminho das drogas. Aí, meu filho e minha filha, é difícil, quase impossível, né, com as estruturas policiais que nós temos. Talvez algum dia
E também não adianta pôr exército, isso é conversa, é fantasia, né? Para enganar as pessoas. Ah, botou o pessoal uniformizado. Quantas vezes já botaram exército? O pânico dos chefes de Forças Armadas é que eles se contaminem, né? Que eles sejam corrompidos pelo tráfico, que tem muita organização e muito dinheiro, Comando Vermelho, PCC, enfim. Mais mortos, mais colégios sem aula, mais catástrofe. Será que todo mundo que morreu era bandido? A polícia pode matar, diz que foi na refrega. Tem uma história aí que mataram um rapaz cego, que não tinha nada a ver, que não estava atirando, nem podia atirar, uma família aí reclamando. Nessa história da gestão petista ameaçando retalhar quem assinou o impeachment, é assim, é um arranjo, esse é um arranjo assim, eu voto em você e você me dá suas benesses. Agora, alguém está desrespeitando esse acordo. Não é um acordo lá muito ético, né? Mas até os bandidos fazem acordos e querem que esses acordos sejam respeitados, são marginais e fazem acordos à margem da sociedade. Vamos dividir o botim, etc, etc. Aí você tem um momento que fica bem você assinar um impeachment impossível e imotivado, até por mais graves que tenham sido as declarações do Lula sobre o Holocausto, aí vai o Lula retalhar. Ah, é? Vocês assinaram? Não tem mais presentinho, não tem mais cargo, não tem mais verba. E aí, não sei o que vai acontecer, vão retirar as assinaturas. Pode retirar, vão retirar as assinaturas, você vai ver que vão a zero. Ou então, os bolsonaristas que não recebem esses prêmios do poder público vão manter as suas assinaturas, mas é muita assinatura, viu? Dava aí um belo impeachment. Mas, pelo amor de Deus, o presidente falhou gravemente, mas não pode ter impeachment, não é razão para impeachment nenhum. Quer ver? A gente estava falando em polícia e tem uma notícia no Estadão e na Folha, assim, ó, faltam 235 mil policiais no país, aponta estudo. Raio-X das Forças de Segurança Pública no Brasil mostra déficit de 179.591 PMs e 55.244 policiais civis. Em relação a 2013, houve encolhimento de 6,8% nas PMs e de 2% nas civis. As guardas municipais cresceram e somam 95 mil agentes. Quer dizer, você com pouca gente não faz uma polícia preventiva, você sem equipamento, né? Sem equipamento moderno, que hoje as polícias requerem, você não faz policiamento nem preventivo nem repressivo. Vide o que está acontecendo com os fugitivos da penitenciária de Mossoró, que até hoje não foram localizados. Toda hora eles aparecem em outro lugar. Agora estavam na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, agora descobriram que eles foram ajudados, um rolo. E quem comprou aquele equipamento que não estava funcionando, quem não fez o equipamento, a maioria das câmeras funcionarem, quem não quis muro e pôs um alambrado devassável, o cara foi lá com o alicatinho e cortou. Cadê? Quem vai ser punido? Aqui tem uma foto tristérrima embaixo hoje, que é inundações no Acre. Inundações no Acre, dá uma espiada, é uma catástrofe. Enchentes afetam 11 mil em 17 cidades no Acre. Inundação no município de Assis Brasil, em situação de emergência, segundo Defesa Civil, chuvas também atingiram territórios indígenas
E a casa de Chico Mendes, em Chapuri, é uma espécie de museu, a casa do Chico Mendes. Quero ver se o governo federal, e, enfim, quem de direito ajuda, né, cumpre a sua obrigação, não é benesse, cumpre a sua obrigação de ajudar essas populações. Agora, note que eu estou chovendo no molhado. O clima está mudando. O clima está mudando, o ser humano está lidando com o clima de maneira criminosa. Olha aí, o Estadão efetivo policial cai no Brasil em 10 anos, PMs perderam 30 mil, já era pouco, né? E aí tem os que estão fora, os que estão de licença, os que estão... Tem a operação da favela também, das favelas no Rio de Janeiro, está aqui ocupando essa foto também, catastrófica. Isso corre o mundo. E as pessoas têm medo de vir para o Brasil, turista, investidor. Tem um programa aí do Lula para o Ministério da Justiça, programa não, ideia de melhorar a segurança pública. Por enquanto tem uns comerciais no ar dizendo: nossa, segurança pública, o Brasil foi uma segurança pública, veja as nossas polícias, veja os nossos carros, a porcaria. A resultante é negativa, é fraca. O crime aumenta, domina, tem mais armas, contrabandeia armas. Enfim, vai crescendo, é como gravidez, vai crescendo, vai crescendo. MP dá, estou com o Estadão aqui. Aqui tem uma coisa interessante. O Lula está muito preocupado, e o pessoal dele, porque eles não conseguiram fazer uma aproximação com os evangélicos. Evangélico, claro, são muitos grupos diferentes, alguns estão com ele, mas a massa das igrejas pentecostais estão nas mãos do bolsonarismo. Ficaram, o bolsonarismo deu benesses e tudo. Lula tem tomado cuidado, não mandou nenhum projeto mais grave para os evangélicos, aborto, casamento gay, essas coisas. Lula fica nessa questão pessoal, fica afastado disso também agora, perto das eleições, para não ter atritos com os evangélicos. Mas os evangélicos querem mais, querem um aumento. Eles já têm uma proteção contra os impostos, já pagam muito menos impostos, agora eles querem mais. Tem um projeto na Câmara ampliando a isenção para igrejas, e aqui o Estadão diz que avança na Câmara. Esse projeto completa um ciclo em que as igrejas não pagam nada de imposto. Nem as igrejas, nem as entidades ligadas à igreja. Se tiver um orfanato de alguma igreja, pode ser sinagoga, pode ser centro espírita, religiões afro, tudo, né? Tudo evangélicos. Aí esses estão fora, não pagam nada. E vão a esse detalhe: se eles vão construir um abrigo, uma casa, ampliando, digamos, um asilo para velhos mantidos por uma igreja, eles não vão pagar os impostos relativos aos tijolos que eles comprarem. Não vão pagar nada. Na hora que o país está carente de dinheiro, precisa crescer a arrecadação. Tem um plano que cuida muito da arrecadação e pouco da despesa, né? Tinha que fechar um pouco a despesa, mas isso é uma outra coisa. Então o governo vai lá e está cedendo, quer uma aproximação com, eu não sei o que vai acontecer, mas é exatamente o contrário do que o governo disse. Eu acho que as religiões são muito boas, acho
trabalhei com o bispo Edir Macedo, da Record, durante muito tempo. Nossa, não tenho nada contra, acho positivas essas religiões, acho que distribuem renda, salvam dezenas, centenas de pessoas. Mas tem outras, por exemplo, as escolas. Vamos isentar as escolas, vamos isentar os hospitais, os médicos. Isso não é assim, não pode ser assim. Então, você pode achar que eu sou cruel, a igreja, eu sou contra. Eu, Boris, sou contra. Eu acho que você deve ser também. Todo mundo tem que pagar imposto, seja igreja, seja o que for. Todo mundo tem que pagar imposto. Com que cara ficamos os outros, nós, pagantes de imposto, quando a igreja é isentada? E para fiscalizar isso, como é que vai ser? Vai comprar um tijolo? Como é que vai fiscalizar? Isso é uma loucura. Uma loucura. Mas o Lula quer uma aproximação com os evangélicos. Tá difícil. Tem sociólogo no PT, aqueles comunistas de barba e tudo, eles vão tentar um arranjo. Vizinhos da Rússia recorrem a antigas táticas de guerra para blindar a fronteira. Olha, a Europa tem medo da Rússia. O que está acontecendo agora é o seguinte: os Estados Unidos, que prometeram 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, não conseguem dar esses 60 bilhões porque o governo é democrata e os republicanos não aprovam isso no Congresso. Aí o Biden está amarrado. Está faltando munição para os ucranianos. A Rússia está avançando e consolidando as suas posições. O pessoal da Europa, que já conhece a história antiga da Rússia, do Império, sente, a Rússia não faz muito segredo nisso, que a Rússia tem sonhos de ampliação desse império. Então estão lá, além da Ucrânia, está lá a Finlândia, a Suécia, né, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, todos lá é o primeiro time, né, que já pertenceu à União Soviética, né, onde os países eram servidões serviam à Rússia. Então, o que eles estão fazendo? Estão usando métodos antigos, estão colocando minas nas fronteiras, estão minando métodos antigos de proteção. Após a invasão da Ucrânia e ataques de Trump à OTAN, Finlândia e países bálticos planejam usar minas terrestres e bunkers diante de ameaça a seu próprio território. Imagine, a Europa vai ter que se defender sozinha, até agora. E o presidente da França falou uma loucura, falou em colocar tropas europeias para defender a Ucrânia. Ué, onde é que esse homem está com a cabeça? Colocou tropas europeias, né? Os Estados Unidos está saindo desse jogo, estava liderando, colocar tropas a declarar a Terceira Guerra Mundial. Você acha que a Rússia vai ficar tranquila e não vai atacar? A França bota tropas para combater na Ucrânia e acha que não vai levar... São países com potências nucleares, França, Inglaterra, Rússia, que história é essa? E o presidente francês, acho que teve um surto. Vamos colocar tropas francesas dentro da Ucrânia. Isso é uma loucura, tropas da OTAN. Milei amplia veto à linguagem inclusiva para governo nacional. Medida que já valia para a área de defesa desde sexta-feira, passa a vigorar em toda a administração pública do país. Essa coisa de pôr um X em vez de A ou O, neutro, né? Linguagem neutra. O Milei proibiu nos documentos oficiais, tem que proibir mesmo.
Se você quiser falar linguagem neutra na sua casa, você pode falar à vontade. Agora, não me imponha oficialmente essa linguagem, linguagem neutra. Pronto, aí a Folha faz um editorial, Lula deve ter um plano para a energia limpa, e aí tem as verbas, tem um pouco do Ramagem, o Hamas nega que esteja havendo um avanço nas negociações, mas Estados Unidos, Egito, confirmam que as negociações para um momento de paz, pelo menos no Oriente Médio, estão avançando. Enquanto isso, Israel bombardeia Ramallah. Tá ruim, né? Não falamos da China ainda. Bem, a China ameaça Formosa e vai devagarzinho se entranhando pelo mundo, tomando conta, ajudando, chinês. Vamos lá. Quem tomou café com a gente? Maria Virgínia, Adolfo Pimenta, Neuza Mizue, Clinton Freitas, Bete Salem, Dalton Carvalho, André Elias, Mércio Oliveira, Nelma Verga, Anita Polônio, Rosi Batista, Arthur Damascena, Eva Bischoff, Deise Thelma, Eude Vale de Rio Preto. O que é isso? Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, no Amazonas. Kleber Gomes de Belém, Idaglê Moreira de Brasília e Marilda Souza da gloriosa Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.